Vamos continuar então na nossa página conta de despesa, né? Nossa página conta de despesa ela está exibindo os dados para o usuário e apenas isso, né? Para que ela consiga exibir os dados para o usuário, nós temos o array aqui que carrega os dados de despesa, tá? Você vê que eu não estou vinculando diretamente um objeto ou uma lista de despesas, né? Eu não estou vinculando diretamente o meu registros que retorna lá do provider de despesa, tá? Esse registros aqui à página. Não, não faço dessa maneira, tá? Eu crio aqui um array do próprio TypeScript, tá? Crio aqui os atributos desse array, inclusive esse array ele tem um atributo que não está na tabela, que é o ícone, tá? Então eu prefiro trabalhar dessa maneira. Daí eu vou no banco de dados, pego todos os dados filtrados ou não, jogo os dados neste array. E é este array que eu vou vincular a minha view no código HTML, lá no Ionic. Você já viu para que servem os ícones, né? Já sabe como utilizá-los, tá? Você pode fazer alguma atualização, inclusive pedindo para o usuário selecionar o ícone que ele prefere e vincular este ícone aí à conta, né? Nesse caso, talvez seja interessante, caso você vá fazer isso aí, você criar de fato um campo ícone, tá? Daí você guarda o nome do ícone na tabela do banco de dados. Olha só que dica legal, né? Muito bem, retirei esse código daqui, que era o código anterior, né? E agora nós vamos implementar aqui os métodos para trabalhar, né, com essa página, tá? Eu preciso dos métodos para adicionar um registro, para excluir um registro, para alterar um registro, tá? Os métodos serão esses daqui, ó. Add item, ok? Daí eu recebo o evento e o item, tá? Daí eu executo a mesma página, ó, contas despesa page, tá? Passando o item como parâmetro e passando uma operação, ok? No edit item eu recebo o evento e o item, né? Da mesma forma que nós estamos recebendo aqui, ó, o item tapped, né? Quando o usuário pressionava lá no item, tá? Eu recebo sempre o evento e o item que ele seleciona, né? Chamo a página com o push, navego para a própria página e aqui eu passo, né, como para a página como parâmetro, quando eu navego, né, eu chamo a página contas despesa page, tá? E atribuo aqui o item ao próprio item e a uma variável operação o valor 3, tá? E se o usuário for deletar, eu chamo a contas despesa page, pego o item e operação igual a 4. Perfeito. Por que ele está reclamando aqui de contas despesa page? Porque o nome da nossa página ainda é page 2, tá? Mas a gente vai alterar isso agora. Contas despesa page, tá? A partir do momento que eu faço essa alteração, eu tenho que vir aqui, ó, no meu módulo e altero aqui, ó, page 2 para conta despesa page. Posso até, deixa eu deixar o provider aberto aí que a gente vai precisar dele. Não é contas, é conta. Conta despesa page. Aí sim. Vou copiar aqui, lá no meu módulo eu vou atualizar. Conta despesa page. E aqui, ó, nas minhas declarações, conta despesa page. Nos meus componentes de entrada, conta despesa page, tá? Perfeito. No component, será que eu preciso atualizar alguma coisa? Precisa também, ó. Conta despesa page. E aqui, ó, conta despesa page. E aqui eu vou colocar o título da página contas de despesa. Legal? Preciso fazer isso aí, senão eu vou receber alguns erros da aplicação. Posso fechar isso aqui, posso fechar isso aqui por enquanto. E tá aí. Já tenho aí os meus métodos add item, edit item, delete item, tá? Esse item tapped aqui, eu vou até removê-lo. Nós não vamos mais utilizá-lo.
Legal. Agora, quem é essa operação? Tá? Essa operação vai ser uma variável que nós vamos criar aqui, ó, para a gente saber o que é que o usuário está fazendo em determinado momento, tá? Ele está constando, ele está inserindo, ele está alterando, ok? Eu vou fazer dessa maneira porque eu sempre vou navegar para a mesma página, não importando o que o usuário esteja fazendo, tá? Essa é uma maneira de fazer. Você pode criar uma segunda página com um formulário de alteração, de inclusão, de exclusão. Daí você navega para essa segunda página, tá? A primeira página é de consulta, a segunda página é de inclusão, de alteração, de exclusão, enfim, tá? Eu não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer apenas uma página. E essa página, dependendo do que o usuário estiver fazendo, ele vai estar ou incluindo, ou alterando, ou excluindo, ou consultando, tá? Para eu controlar o que o usuário está fazendo em determinado ponto, eu vou criar essa variável operação, tá? E vou atribuir 4 valores para essa variável. Aqui está. Operação, uma variável numérica, ok? Se essa variável tiver o valor 1, é porque o usuário está consultando, tá? Se tiver o valor 2, é porque o usuário está inserindo. Se tiver o valor 3, é porque o usuário está editando. E se tiver o valor 4, é porque o usuário está excluindo. Aqui no meu construtor, né, quando eu navego para a mesma página, eu pego o item e atribuo ao selected item, tá? Então, quando eu estiver navegando aqui, né, quando eu informar esse push aqui, ele vai executar o construtor e aí eu vou pegar a operação do parâmetro operação que eu vou estar utilizando lá no meu código HTML, tá? Nas minhas tags Ionic lá. Muito bem, então tá aí, a lógica já está quase fechada, né? Quando o usuário clicar para adicionar um item lá no botãozinho mais, nós vamos chamar esse método addItem, tá? Navegamos para a mesma página, ele sabe que a operação é 2 e eu já tenho aí um item para trabalhar. Se ele, inclusive esse item vai estar vazio, né, que ele está adicionando, tá? Operação 2. Se ele estiver editando um item, eu navego para a mesma página, sei que a operação agora é 3, ele está editando o item. Com base nessa operação, eu vou exibir uma coisa ou outra para ele lá no HTML, lá nas tags do Ionic, tá bom? Já já nós vamos trabalhar em cima dessas tags. Legal. E se ele estiver deletando, né, a operação vai ser 4, eu chamo a mesma página e aí eu vou exibir alguma outra coisa para ele, né, e ele vai saber que aquele ali é o momento de excluir, tá? Esses são os métodos, então, que são chamados pelo Ionic, tá? Perfeito. No entanto, né, quando o usuário estiver inserindo, vamos dizer que eu mostre para ele um formulário, para ele inserir os dados, aí eu vou ter um botão salvar e cancelar, né? O botão cancelar, ele apenas cancela a operação. E o botão salvar, ele tem que pegar alguma coisa e chamar esse método aqui, ó, addItem, tá? Se ele estiver alterando, botão cancelar, para ele cancelar a operação, botão salvar, daí ele chama esse método aqui, ó, updateItem. E excluir, vai ter um botão cancelar e um botão excluir, confirmar a exclusão. Daí ele chama esse método deleteItem, tá? Esses 3 métodos aqui, eles apenas estão atualizando a página, ok? Mas eu não estou me conectando com o meu provider para inserir, para alterar e para excluir itens ainda, tá? Para isso vou ter que criar aqui mais alguns métodos dentro do meu TypeScript. Aqui estão os métodos, tá? Então, como eu mencionei, eu preciso de um botão para cancelar. E caso o usuário cancele, seja qual for a operação, seja a operação de inclusão, a operação de alteração ou a operação de exclusão, eu simplesmente chamo um pop, tá? E o pop, o que é que ele faz? Ele cancela aquela operação que ele está fazendo no momento. Se você der uma olhada, né, na documentação do Ionic, no Nave Controller, que é esse cara aqui, ó, Nave Controller, né? Lembrando que nós só conseguimos utilizar ele lá embaixo, porque nós criamos aqui uma variável apontando para ele como um parâmetro do construtor, tá? Um parâmetro público, inclusive, do construtor. Então, na documentação desse Nave Controller lá no Ionic, você vai ver o que é que ele consegue fazer em relação à navegação, tá? Existem inclusive artigos muito bons na internet que explicam como realizar a navegação entre páginas e tal, que não é o nosso caso, aqui nós estamos sempre navegando para a mesma página, é uma maneira de fazer também. Perfeito, então, se o usuário cancelar, eu só chamo o método pop e ele retorna para a tela anterior, tá?
eu vou ter um método save. Esse método save, o que é que ele vai fazer? Ó? Se a operação for 2, que é 2, 2, inserção, tá? Se a operação for 2, o que é que ele faz? This.SQLiteService, ou seja, ele vai começar a usar o conta despesa provider, ponto addItem. Olha só, agora sim eu vou chamar esse método aqui, ó, addItem. E o que é que ele espera? Ele espera uma conta despesa, tá? E aí eu estou passando des.conta despesa, mas eu ainda não tenho um conta despesa criado aqui, tá? Daí ele sugere que eu crie, né? Adicionar a declaração para essa propriedade ausente. Ok, adicione para mim. Vamos ver como é que ele adicionou isso. Ele colocou conta despesa N, tá? Mas não é assim que eu vou querer, né? Porque conta despesa tem um tipo. Ele é um conta despesa. Ele é da classe conta despesa, tá? Legal. Vamos ver se ele vai reclamar. Reclamou, tá? Por que ele está reclamando, né? Que ele não está encontrando esse conta despesa? Porque eu preciso adicionar a declaração dessa classe. E olha só, onde foi que ele colocou? Aqui, ó, tá? Porque dentro do provider conta despesa, eu tenho a classe conta despesa provider e tenho também a classe conta despesa, né? Que é aquela que aponta para minha tabela. Talvez para não ficar confuso aqui no código, você poderia chamar de conta despesa VO, tá? Um Value Object, tá? E aí ficaria mais claro o código. Fica essa sugestão caso você queira fazer dessa forma, tá? Muito bem, então já tenho minha conta despesa. Eu vou precisar instanciar essa conta despesa aqui no meu construtor, tá? Aí está, novo objeto para inserção, this.conta despesa igual a new conta despesa, tá? Aqui nós pegamos os parâmetros e aqui utilizamos alguns ícones. Muito bem, então já tenho minha conta despesa. Lá no método save, né, se eu tiver operação 2, é o que mesmo? Você lembra? Se você não quiser olhar lá em cima, olha aqui, ó. Estou adicionando o item, adicionei o item, operação é 2, tá? Se eu estiver adicionando o item, eu chamo o método addItem, passando a conta despesa como parâmetro, tá? Daí, o que é que ele faz? No selectedItem, ele coloca nulo, tá? Porque como eu estou adicionando o item, a partir do momento que eu salvei esse item, eu não tenho nenhum item selecionado mais pelo usuário, tá? Ele retorna para a tela de consulta e exibe todo mundo, exibe todos os itens. Nesse momento, então, selectedItem é nulo, ok? Já se a operação for 3, ou seja, se eu tiver editando o item, tá? O usuário clicou para editar o item, o que é que eu faço? Eu pego o ID do item selecionado e jogo no conta despesa ID, tá? Daí, lembre, né, que eu, quando edito um item, quando eu seleciono um item, eu pego esse item como parâmetro, tá? E esse item como parâmetro, no construtor, já que eu chamo o método push, ele vai executar o construtor, eu pego esse item e jogo o item em selectedItem, tá? Perfeito. Então, quando eu estou editando, eu sei que o selectedItem é aquele item que eu estou editando no momento, tá? Então, se eu estiver editando o item, eu pego o ID do selectedItem e atribuo ao ID do conta despesa. Pego o código do selectedItem, atribuo ao código do conta despesa e pego a descrição do selectedItem e atribuo a descrição da conta de despesa. Daí eu utilizo o SQLite Service, né, que na verdade está apontando para o conta despesa, chamo o método updateItem e passo a conta despesa, olha, como parâmetro, né? Lembre que eu sempre tenho que passar a conta despesa, tá? Aí aqui nesse primeiro, por que eu não estou atribuindo ID, código, descrição? Porque você vai ver que no caso da inserção, lá no código do Ionic, eu vou atribuir a própria conta de despesa aos meus objetos visuais, tá? Então o sistema já vai saber, quando eu colocar os novos dados, um novo código, uma nova descrição, ele já vai saber que isso pertence ao objeto conta despesa, que é diferente da edição.
né? Na edição eu estou trabalhando com o selected item. E eu preciso desse selected item, nesse caso aqui, para eu controlar alguma coisa ali na minha visualização. Em determinados momentos eu vou mostrar uma coisa, em outros momentos eu vou mostrar outra coisa, um botão ali, um botão acolá, um formulário de inserção aqui, um formulário de exclusão ali, tá? Você vê que vai ter uns if elses lá no nosso código HTML, e nós vamos controlar através desse selected item também, tá? Perfeito, terminou isso aqui, olha, eu chamo um pop, ou seja, eu fecho esse formulário, essa view, onde eu estou ou inserindo ou alterando, tá? E eu seto a página padrão para o componente ativo. O componente ativo quem é? É a própria conta de despesa, tá? Quando eu faço isso, então, ele carrega todos os dados e exibe para o usuário, inclusive a conta alterada ou a conta que foi inserida. Esse, então, é o meu método save e eu tenho agora o método delete, tá? O que é que acontece no meu método delete? Eu recebo o evento e o item, daí eu já chamo lá ó, o SQLite service.deleteItem, que no nosso provider é esse método aqui, delete item. Eu preciso receber nele um ID. E é isso que eu estou passando aqui, olha. This.selectedItem.id, tá? Depois que eu excluo o item, eu passo um nulo para o selected item, porque nesse momento eu não vou ter mais nenhum item selecionado, tá? Daí eu vou informar, eu vou mostrar para o usuário uma mensagem lá na parte de baixo, no caso do Android, tá? Item removido. Vai durar 3 segundos. Lá, a posição ele informa, né? Ele deixa eu informar qual é a posição que eu quero, vai ser na parte de baixo, tá? Ok, como é que eu utilizo esse toast aqui, tá? E no final eu fecho, né, a janelinha e seto a página principal para a página que eu estou utilizando, tá? Meu componente ativo. Tá, esse toast aqui, eu vou ter que importar um controle aqui do Ionic ou do Angular e vou ter que criar um toast aqui no meu construtor. Pode ser aqui mesmo, né? Eu tenho tanto o Platform como esses dois, o Nave Control e o Nave Parameters vem do Ionic e Angular. Então vou colocar aqui, ó, toast controller, tá? E aqui public toast do tipo toast controller, tá? E ele para de reclamar. Perfeito. O que está faltando aqui ainda, né? Por enquanto, nada. Acho que aqui já está tudo ok, tá? Tenho o meu construtor, estou pegando os parâmetros, estou criando minha conta de despesa. Quando a aplicação ela é executada, quando eu entro na tela, ele já consulta todos os dados. Daí eu vou ter aqui os métodos adicionar, editar e deletar. Vou controlar o que o usuário está fazendo através da variável operação. Dependendo do botão que ele clicar, se for cancel ou save, cancelou, ele só volta para a visualização anterior com o pop. Save, se a operação for 2, eu chamo o método addItem. Se a operação for 3, o método updateItem. E se o método for delete executado, eu chamo o método deleteItem e informo que o item foi removido. É isso. Essa é a lógica aqui por trás da minha página conta de despesa, tá? Agora nós precisamos trabalhar na visualização da página, né? Mas antes disso, eu vou executar a aplicação para a gente ver ela funcionando da forma que está aqui, tá? A nossa view ainda não está de acordo com a parte de trás dela, por assim dizer, né? Com o código TypeScript, tá? Com a lógica de negócio aqui por trás da view, mas ainda assim eu vou executar para nós observarmos o que vai acontecer. Ok, a aplicação já vai ser executada no dispositivo. Pronto. Vamos para contas de despesa. Opa. Aí. Vou pressionar em contas de despesa. Veja que ele já atualizou o meu menu. Contas de despesa. Tá aí as contas de despesa aparecendo. Tá? Eu vou agora selecionar um dos itens. Você lembra que quando a gente selecionava um dos itens, ele colocava lá embaixo. Você clicou no item tal. Mas eu tirei aquele evento, né? Então vamos, olha só aqui, ó. Ele está imprimindo alguma coisa aqui na tela. Tá, então em algum momento nós pedimos para ele imprimir esse código aí, tá?
um console.log, vamos já procurar onde é isso aí. Perfeito. Agora eu vou selecionar um dos itens. E eu peguei um erro aqui. Vamos ver o que, é que ele vai me dizer sobre esse erro. É isso mesmo. Está dizendo, olha, eu não sei quem é esse item tapped. Tá? Isso aí não é uma função. Você não tem essa função definida. De fato, né? Nós temos isso definido no nosso código Ionic, tá? Lá na view, no HTML. Mas eu removi esse item lá do código TypeScript, tá? Eu não tenho nenhum JavaScript relacionado a essa função e por isso eu peguei esse erro aí, tá bom? Na próxima videoaula nós vamos arrumar a view e aí vamos deixar logo tudo funcionando em relação aqui à conta de despesa.